Está no ar o episódio número 3 do Papo Social Media, este podcast que é um podcast da MLabs, comigo aqui com a Bárbara Duarte. Bárbara Duarte que é a coordenadora de mídias sociais da MLabs, e eu aqui sou fundador e CMO da MLabs e Master of Data. É o mestre dos dados aqui, vulgo mestre dos dados nas mídias sociais, é isso aí. E hoje, Bárbara, estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre um assunto que eu adoro, que é como definir editorias para suas mídias sociais. Para as mídias sociais, né, Rafa? Muita gente tem dúvida do que é uma editoria, né? Começar por aí, né? Começar pelo começo. Começar por aí, né? Porque às vezes o que é uma editoria exatamente, né? Então vamos falar assim rapidamente. O que é uma editoria, tecnicamente falando? Bom, na minha opinião, a editoria é um agrupamento de assuntos, né? Só que essas editorias ela tem que ter uma estrutura lógica que possa ser repetida. Sempre que você for pensar naquela editoria, significa que existe algumas características em comum daquilo. Então, exemplo, editoria de notícias, sempre tem que ser factual. Então, é uma característica em comum. Ou uma editoria de data insights, sempre tem que trazer uma pesquisa, um dado, um gráfico, isso é o que dá a característica em comum daquela editoria. Então, eu posso trazer vários assuntos, pode ser assuntos diversos, mas desde que seja uma pesquisa, desde que esteja num gráfico, está na editoria de Data Insights. E a gente pode falar depois de outras coisas, mas na minha opinião é esse agrupamento com características em comum. E para você? Rafa, para mim também, eu acho que para ilustrar ainda melhor, eu gosto de lembrar das editorias, pautas editoriais de revista, né? Quem é do universo off, né? Quem já consumiu muitas revistas aí, a gente sabe que as revistas elas são estruturadas com pautas editoriais, né? Através de editorias ali. Então, sempre no comecinho ali tem assunto A, depois a certa altura ali da revista tem, sei lá, uma receita, alguma coisa, depois tem uma dica. Então, tentar pensar nesse agrupamento como se fosse uma revista mesmo, com diversas editorias que você, no final das contas, precisa o quê? Fazer o leitor flutuar ali, né? Passar pela tua revista até o final da revista por todas as editorias. Então, todas as editorias são importantes também, né? Olha, legal essa analogia da revista. Até mesmo, por exemplo, Fantástico no domingo tem as suas editorias que vai levando a audiência até o final. Então, tem a pauta de documentário, né? Tem a pauta factual, aí tem uma pauta de entretenimento, né? E vai tentando trazer a audiência para dentro desse contexto. Bem legal, assim, essa analogia da revista. E aí eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Para a gente tentar já conceitualizar ainda mais essa história de editorias. Como é que a gente identifica, então, sabendo já o que é editoria, quais são as melhores editorias para o nosso público-alvo? A gente falou de persona, né? Eu já vou corrigir aqui, né? Qual seria a melhor forma da gente identificar as editorias para a nossa persona? Fala aí. Eu acho que a gente já veio falando nos últimos 2 episódios, inclusive quem não viu esses episódios, depois que acabar esse daqui, fica a dica, corre lá que tem um papo bem legal também, né? 2 papos legais. E, Rafa, me perdi. As melhores editorias. As melhores editorias, né? Como que você descobre quais são as melhores editorias? Bom, eu acho que o princípio básico é pesquisa e se basear em dados, né? Se não são dados que você consegue extrair ali através do seu próprio conteúdo, né? Os seus próprios dados, eu acho que vale uma pesquisa ali de mercado também para saber quais assuntos você pode trabalhar, e um bom e velho benchmark ali, olhando para outros concorrentes, entre aspas, né? Que às vezes é um cara que ele não é um concorrente direto, mas é um concorrente em formas de apresentar o conteúdo, né? Que pode te inspirar ali para uma editoria específica. Então, eu particularmente gosto de fazer essa análise bem ampla para saber qual seria a melhor editoria para aquele... O que essas pessoas já estão lendo, vendo, e aí você vai tentando agrupar elas em editorias, se inspirando talvez em alguma coisa já existente. Ou né? Que de repente elas não estão vendo, mas que elas com certeza vão gostar de ver, né? Que aí você tem esse conhecimento a partir de... Poxa, se eu sou uma autoridade no assunto, tem isso daqui que eu acho que ele não tá buscando ainda. Isso, inclusive, é uma coisa que você fala bastante, né? E você tem que entregar aquele conteúdo, aquelas informações que as pessoas estão buscando, mas tem também que
ter um fator surpresa ali, né? Do cara falar, putz, eu nem tava esperando, nem tinha passado pela minha cabeça isso, e olha só o que eu acabei de aprender. Então, acho que olhar nesse sentido para as editorias faz muito sentido também. E aí eu venho com uma segunda pergunta, assim, né? Como é que a gente balanceia essas editorias pensando nas etapas da jornada do cliente? Porque muitas vezes a gente fala de editorias, parece um monte de grupo, de agrupamento de assunto, mas tá, eu vou falar isso aleatoriamente todos os dias? Que dia que eu coloco a editoria A, que dia que eu coloco a editoria B? Fica estranho, né? Como é que eu planejo, então, a distribuição das editorias? Eu já fazendo a pergunta aqui, já vou iniciar aqui a minha resposta, porque eu sempre, na minha metodologia do Unbound Marketing, que inclusive está aqui, o livro do Unbound Marketing, faz um jabá aí, um jabazão aí. Jabazão do Unbound Marketing aí para você. Baseado nessa metodologia, que tem como espinha dorsal a jornada do cliente, a gente tem que pensar em editorias por etapa da jornada. E cada etapa ela vai sendo associada a um formato, inclusive, de conteúdo. Então, a etapa de descoberta, formatos mais propícios são Reels, TikTok, Shorts, são formatos mais simples, rápidos e curtos. Depois, na etapa de consideração, feed, imagem, carrossel, né? Ou stories. Aí, na etapa de conversão, uma live, um webinar, alguma coisa mais profunda, né? Ou mesmo um post com uma tag de produto. Aí depois a gente tem a experiência própria, stories, close friends, né? O antigo melhores amigos, que hoje em dia você tem uns públicos salvos, é um canal para você distribuir conteúdo para quem já é cliente ou para quem é seu cliente exclusivo. E depois a experiência compartilhada que você pode trazer, e de novo, Reels, formatos rápidos e curtos, criados pelos seus próprios clientes, né? Para que seus próprios clientes compartilhem a experiência que eles tiveram com a sua marca. Então, aqui pensando na estrutura de jornada, descoberta, consideração, compra e conversão, experiência própria, experiência compartilhada. Que editoria faz mais sentido para descoberta? Puxa, uma editoria de identificação, onde as pessoas vão olhar aquilo, elas vão se identificar e vai chamar a atenção delas. Uma editoria que é baseada nas pesquisas que as pessoas já fazem no Google, as dores que elas já têm, né? Então seria uma editoria chamada talvez dos mais buscados, né? A gente pode dar um nome aqui para a editoria. Depois, na etapa de consideração, uma editoria de dicas, porque aí a ideia não é ir em cima daquilo que as pessoas estão buscando, mas sim entregar alguma coisa que às vezes ela não estava nem preparada para ver ou buscando, mas você sabe que é importante para ela. Então, uma editoria de dica, uma editoria de tutorial, ou mesmo até um review sobre um produto. Se você é uma loja multimarca, né? Muitas vezes você pode fazer review de produtos, né? Para ajudar as pessoas. Aí você tem a etapa de compra e consideração, compra e conversão. Você pode trazer de fato o seu produto como editoria, né? De forma criativa começar a falar daquilo. Sim. Depoimentos é uma editoria, para você trazer depoimentos dos clientes como uma editoria. A experiência própria, você pode trazer de fato até influenciadores, ali trazer uma editoria de prova social ou alguma editoria chamada bastidores, para mostrar a cultura, os valores do seu negócio, para aumentar a experiência de quem já é cliente, né? Quem não é cliente não vai se interessar por esse tipo de editoria. E por fim, trazer uma editoria de dicas de clientes, por exemplo, porque aí você traz o UGC, né? O conteúdo gerado pelo próprio cliente, como parte do seu conteúdo no seu perfil, é uma editoria de dica de cliente. Então eu já estruturaria as editorias pensando na jornada do cliente. Mas isso ainda não responde à questão, que a questão é, como é que você equilibra e balanceia isso na distribuição ali no dia a dia nas mídias sociais? Como é que você sabe em que etapa que está o negócio? Rafa, na MLabs a gente trabalha muito de verdade com a lei de Pareto, que é o 80-20, né? Você precisa, em 20% do tempo, você fala sobre o que você vende e 80% você fala sobre aquilo que você sabe de fato. Então, se por essa continha, né, você pegar ali, quantos posts eu vou publicar durante o meu mês? Eu sei que aqueles 20% provavelmente vão ser os 20% da etapa de conversão, que vai estar mais específica ali para produto, e olhando ali nas outras etapas, principalmente para o início da jornada ou para o final, onde você reforça principalmente a sua autoridade, né? Reforça que você quer ajudar de fato ali as pessoas com uma informação, um conteúdo genuíno. Isso tem que ser a maior parte do seu conteúdo, porque com isso você vai
gerando valor, e aí quando a pessoa percebe, acontece até uma coisa assim, engraçada, às vezes as pessoas falam, cara, eu me sinto na obrigação de assinar a MLabs, porque esse conteúdo eu nem sabia, nem foi meio que assim, por acaso, só que a gente sabe que não foi, né, a gente tem uma estratégia pra isso, mas ó, caí aqui, quando me vi, me sinto ali. Vocês dão tantos conteúdos legais, mesmo sem falar de fato ali da plataforma, de aonde clicar, das coisas técnicas. A gente fala realmente sobre aquilo que a gente quer ensinar para as pessoas, né? E isso é o que faz as pessoas enxergarem muito valor naquilo que a gente entrega de conteúdo. No livro, né, que a gente falou, quando eu pensei no livro, até, eu puxei vários perfis até na época da agência, né? Para quem não sabe, a MLabs nasceu dentro de uma agência, né? Que é a agência no qual também eu sou fundador, que chama Focus Networks, que hoje é mais uma consultoria de marketing e tecnologia, mas eu puxei na época da agência o volume de posts que a gente fazia, como é que a gente distribuía e tal, e a equação que eu cheguei, que é a equação melhor baseada nessa lógica da jornada, é que 35% do volume de conteúdo que você produz tem que estar na primeira etapa. É a etapa onde tem maior esforço de criação de conteúdo, onde você tem que estar mais volume. Para o quê? Para alcançar mais pessoas. É o tal do topo de funil. Por isso que é topo, né? Você tem que alcançar mais pessoas, então tem que criar um volume maior. 35% na etapa de descoberta, 30% na etapa de consideração, que é onde é a segunda etapa importante, aumentando a frequência. Então não é tanto sobre alcance, é mais a frequência. E a gente vem para a etapa de conversão com 20% do conteúdo, a etapa de experiência própria com 10% e depois 5% no final, somando a 100% do conteúdo que você tem. Então, se você faz um post por dia, você vai ter 7 posts na semana, multiplicando, então você junta isso, dá 100%. Como é que você distribui isso em termos de volume de editorias para cada etapa? Então, essa é a metodologia que eu apliquei. Na verdade, não é 35% na primeira etapa, é o inverso. 30% na descoberta, 35% na consideração. Por quê? Porque na consideração onde a gente tem que ter um pouco mais de conteúdo para fazer a frequência. A frequência média ideal para criar ressonância de marca, né? Lembrança de marca e intenção de compra. Então, essa é a forma que a gente responde aqui, acho que essa questão de balancear, né? E para você, como é que você, na experiência até da MLabs, né? Como é que você mede o sucesso de uma editoria? Poxa, aplicamos, estamos executando. Em que momento que você olha e fala... Acho que é melhor deixar pra lá esse negócio, não tá funcionando. Quando é que você troca? A primeira coisa, Rafa, é a gente entender que as editorias, elas também não limitam a gente necessariamente a formatos de conteúdo e vice-versa. Eu acho que é sempre possível você aplicar e adaptar o seu conteúdo. E assim, teste é basicamente a mãe e o pai do social media, né? A gente tá o tempo todo testando e vendo. Já aconteceu, inclusive, várias vezes da gente, eu acho que essa editoria, apesar de eu ter um apego sentimental ali, porque, eu gosto de falar daquela forma, naquele assunto, às vezes, pro meu público não tá tão legal. Eu acho que tem algumas formas de você verificar isso. A primeira é olhando seus próprios resultados, né? Você tendo um acompanhamento ali dos seus KPIs, que são a parte importante ali, né, do seu resultado, além, é claro, de acompanhar, de ter algumas métricas de acompanhamento. E eu acho muito importante você acompanhar algumas tendências também, pensando nisso de formato de conteúdo, porque é lógico que as editorias e formatos, eles não precisam estar juntos e nunca mudar, mas se a gente tá vendo ali uma tendência em, sei lá, podcasts, por exemplo, se eu já tive, sei lá, uma editoria de depoimentos, né, que a gente colocava ali um depoimento seu mesmo, falando, um inspirador, falando para pensar na construção de autoridade. Hoje, 3, 4 anos depois, a gente tá aqui gravando um podcast justamente porque o formato mudou, apesar da gente ter o mesmo objetivo ali, né? Enquanto editoria, a gente quer que esse conteúdo seja um conteúdo que aproxime mais as pessoas da gente, que traga a gente, que veja a gente como autoridade de fato, né? E eu acho que é isso, e você? Acho que assim, de acordo com a ideia da gente ter, por etapa da jornada, ter que olhar de acordo com o objetivo. Então, a primeira etapa de descoberta é alcance.
Pô, você criou um Reels, esse Reels tá alcançando de fato mais gente do que os outros formatos, né? Sim. Deveria alcançar. Então, se não tá alcançando, pode ser seu conteúdo, não condene de cara a editoria, né? Porque a editoria ela é apenas um agrupamento. Às vezes o problema não é a editoria, e sim o conteúdo que você tá fazendo. Exatamente. Como você tá desdobrando essa editoria, você tá desdobrando, né? Exatamente. Então não dá para condenar. Mas de acordo com cada etapa. Então, começo de jornada é alcance, depois na consideração é a frequência. Quantas vezes esses posts meus da editoria de frequência, de dicas ali, né, tá aparecendo para a mesma pessoa para formar essa autoridade? Não é o engajamento, né? Quando a gente fala de engajamento como métrica de sucesso, ele é uma métrica naturalmente importante em todas as etapas para todas as editorias. Onipresente. Para você medir se está funcionando ou não, se as pessoas estão reagindo bem ou não. Mas tem um objetivo primário que às vezes não é o próprio engajamento em si, né? Aí na conversão, você tem uma editoria de conversão, você está fazendo um conteúdo, esse conteúdo está trazendo conversão. É fácil, né, da gente medir. E aí o engajamento vem nas duas últimas etapas, principalmente, né? Porque a gente sempre discutiu isso dentro da MLabs, que as duas últimas etapas é onde realmente eu preciso engajar quem é cliente, para que esse cliente, porque ele já conhece a gente, é mais fácil um cliente engajar com quem ele tem afinidade, né? Para que esse cliente possa, inclusive, contribuir com a experiência, com a prova social que ele tem junto com a gente. Vamos lá para os nossos mitos? Vamos falar Bora de lá. mitos. Então vamos falar de mitos aqui, gente. Como você já sabe, quem já está acompanhando a gente desde o primeiro episódio sabe que a gente tem 3 partes, né? Então a primeira parte mais conceitual aqui que a gente passou, a segunda parte falando dos mitos que a gente quer derrubar, que a gente quer acabar, vamos dizer assim, e as afirmações improváveis. Muitas vezes pode ser que funcione, mas vamos discutir aqui, né? Então começando por mitos, Bárbara, o que você traz de mitos aí pra gente? Rafa, o primeiro mito que eu ia trazer, a gente acabou falando um pouco disso, né? Que é em relação às editorias. Pode mudar? As editorias não tem problema, ninguém vai ficar chateado. Se precisar ali ao longo do planejamento você ter alguma alteração, tudo bem? Tem um ponto só. Reforçando. Tem um ponto só que eu acho que é dessa afirmação. Primeiro, sim, é um mito que a editoria tem que ficar fixa. A editoria não pode ser fixa porque você tem que estar sempre organicamente se moldando em torno daquilo que está funcionando. Mas tem um ponto aqui dessa história da editoria fixa, que é a gente entender que muitas vezes o problema não é a editoria, muitas vezes o problema é o próprio conteúdo, né? E tem um outro ponto aqui da história que eu tô até lendo aqui, o mito, né? Que é a gente seguir rigorosamente uma estrutura de editorias, né? A gente às vezes fica muito preso na estrutura de editorias e acaba tentando cumprir tabela, né? A gente fica criando post para cumprir com aquela editoria. Puxa, que tal dia eu tenho que fazer um post daquela editoria. E se você tá vendo que não está funcionando, não fique forçando a barra, né? Tem que testar rápido, errar rápido, né, e corrigir rápido. Então, acho que esse é um ponto só que eu queria trazer da história do mito. Show. E só para complementar, Rafa, acho importante, nesses casos, principalmente para quem está nesse momento de definição de editorias, de repente estipular um período para você analisar de fato se aquela editoria está dando certo ou não. Boa. Porque às vezes você faz um conteúdo, 2 conteúdos ali, passa, sei lá, 2, 3 semanas. Pra gente que vive em mídias sociais, a gente sabe que parece que tudo é pra ontem. Você sente essa necessidade de já mudar pra já ser mais assertivo na próxima semana. Mas às vezes não é o seu primeiro, segundo conteúdo. Tem que dar tempo ao tempo de teste. Tem que dar tempo. Não é porque é mídia social, você dá um like clicando na tela que só dando um toquinho você tem todos os seus mistérios resolvidos, né? Sim. Acho que é legal a gente falar sobre isso também. E vamos tentar aqui tangibilizar qual é esse período, né? Porque você falou, não é uma semana, não é 2 semanas. Vou mudar a editoria, vou introduzir uma nova. Quanto tempo a gente precisa rodar isso para de fato começar a ver resultado, na sua opinião? Rafa, eu costumo analisar essas editorias, as novas, intervalo de 30, 45 dias, pelo menos, considerando que eu vou ter mais de uma vez por semana aquele conteúdo, né? Porque pensando que a gente vai rodar todas as editorias em uma semana. Tipo exatamente. Eu daria esse tempo porque você consegue, não fica tanto tempo, porque também, gente, a gente sabe que se não tá dando muito certo, você ficar ali 3 meses com a mesma editoria,
às vezes você vai ter perdido um tempo ali tentando insistir num negócio. Então, assim, eu acho que é válido você pensar em algumas metas, de repente, né? Pensar nisso de tempo. Então, se der 45 dias que eu coloquei para rodar esse formato e tal, e de repente os meus números estão abaixo das outras editorias, ou do que eu esperava, ou em comparação à minha outra editoria da mesma jornada, eu acho que é possível rever. Mas, de repente, ficou ali na média, faz um prazo mais estendido ali para você conseguir analisar com um pouco mais de detalhamento, né, o comportamento da galera. Ou seja, o que você está falando é que a gente precisa sempre ter ciclos semanais, talvez num planejamento de conteúdo pensar por semana, e faria mais sentido, então, no final do mês, a gente ter passado talvez por 4, 5 semanas, é um tempo suficiente para a gente entender. E em vez de comparar um mês com o outro, e comparar uma semana com a outra e não um mês com o outro, para talvez não deixar para frente, né? Muito para frente o negócio, né? Exato. Mais mitos aí, Bárbara? O que mais que a gente tem aí? Deixa eu ver aqui, Rafa. Vou precisar da ajuda da colinha também. Vai lá que a gente tem umas anotações aí. Essa é muito boa. As editorias de conteúdo são só para empresas grandes. É verdade, hein? Muita gente pensa assim, né? Esse planejamento de conteúdo aí, muita editoria, por etapa da jornada, esse negócio aí não funciona pro meu negocinho aqui pequeno não, né? Na verdade, a lógica sempre é a mesma, né? O que vai mudar de uma empresa grande ou uma empresa menor, muitas vezes é a produção, se ela tem uma grande produção, se ela tem pouca produção, se você tem um volume maior de conteúdos em cada editoria ou um volume menor. Quando eu falo de 30% na etapa de descoberta, 35% é justamente para que a gente não fique fixado no número 2 posts por etapa ou 3 posts por etapa. Não, olha o que você tem capacidade de produzir, 30% tem que ser ali na primeira etapa, 35% na segunda etapa, mesmo que isso seja 2 posts na segunda etapa, né? Para que você não se fixe nisso, porque senão fica difícil mesmo de você executar, achando que é um negócio só para grandes empresas, né? Então, para mim, é mito mesmo. Vou trazer um para você aqui, hein? Que a gente vai entrar agora nos casos improváveis. Vamos entrar aqui nos casos improváveis e olha só, uma afirmação que é improvável. Esse sistema de editoria, né? Geralmente você consegue falar dos produtos em todas as editorias ou realmente somente na editoria de produto? Porque a afirmação improvável é, puxa, eu não posso falar de produtos em outras editorias, somente na editoria de produto. Olha, consegue, sempre que possível, se você conseguir associar o seu produto a algumas dessas editorias, eu acho que tem a chance de dar bom, viu? Porque quando você pensa ali nas editorias do começo da jornada, de descoberta e de consideração, você vai trazer conteúdos que não necessariamente falem só do seu produto, da venda, mas ele pode compor aquela informação. Então, sei lá, eu tenho uma loja de plantas. Eu não preciso falar o valor das minhas plantas, eu posso dar uma dica de decoração com a minha bela planta aqui. E aí depois eu posso dar uma dica de como não deixar a planta morrer. Um tutorial. Um tutorial de como não deixar a minha plantinha morrer e no final eu posso falar que você compra minha plantinha e ganha sei lá, um adubo. Às vezes você não precisa nem falar que vende a planta, né? Sim. Fala assim, para mais dicas como essa, me segue aí. Aí a pessoa que faz em casa, né, o tratamento da plantinha dela, em algum momento ela fala, puxa, essa pessoa manja muito. Daqui a pouco ela tá visitando o seu perfil, daí ela vai começar a receber outros posts que são da editoria de produto mesmo. Ela fala, puxa, ela vende então a planta. E ela vai lembrar mais de você do que de outro na hora que ela precisar de uma planta nova, né? Sim. Então é uma construção ao longo do tempo ali, faz total sentido. Então, gente, é improvável que você precise usar apenas a editoria de produto para falar de produto. Você pode falar em outras editorias, é isso que a gente está afirmando. Mas há uma diferença, né? Porque nas outras editorias o produto não é o protagonista. O produto é o coadjuvante da história, né? Isso. Na editoria de produto, o produto é o protagonista e muda e inverte um pouco. Até porque a editoria de produtos, na minha opinião, tem que estar posicionada na etapa de conversão. Que é onde as pessoas já estão mais abertas a receber algum tipo de oferta, promoção, pitch de vendas, né? Mais uma afirmação improvável aqui.
Ter muitas editorias é bom para ter flexibilidade de assunto e abranger todos os interesses da persona. Olha, essa pergunta você fez pensando em mim, né? Que você não sabe. É uma pergunta, é uma afirmação. Uma afirmação. Ter muitas editorias é bom para ter é... flexibilidade de assunto e Olha, abranger. Eu já fui essa pessoa que, assim, queria ter quanto mais editorias por etapa da jornada, melhor, né? Porque você tem mais opções de variar e etc. Mas, ao mesmo tempo, você acaba não criando uma consistência em determinadas editorias. Então, é bom você ter algumas opções de editorias por etapa da jornada, que eu acho que faz muito sentido, até se, sei lá, tô com um bloqueio criativo, não consigo desenvolver um post dessa editoria para etapa de descoberta. Tudo bem, eu tenho ali um outro tipo de post de outra editoria, mas que vai cumprir o mesmo objetivo. Então, assim, eu acho que tudo bem você alterar de vez em quando, mas é importante, um teste que eu sempre faço, assim, quando eu acho que eu tô mesclando muitas editorias, é entrar no perfil e olhar até pela parte de layout. Se tem uma consistência ali, se eu fosse se eu fosse uma social media que usasse MLabs, só por hipótese, a hora que eu entrasse no perfil, eu ia reconhecer qual que é o post ali, que a gente fala, a gente entrega dados pelo menos uma vez por semana. A gente tem recortes de podcasts. Tem que ter uma consistência, essa consistência, né? ela precisa existir. Por mais que você tenha mais de uma editoria por etapa ali, é importante você sempre ter eu acho que a consistência mesmo é a melhor palavra para usar. Se você pegar um restaurante que tem um cardápio, um menu gigantesco, todo mundo fica meio perdido, é poluído, você não sabe se localizar dentro daquele ambiente, né? Quando você tem menos editorias, fica mais fácil planejar o conteúdo, fica mais fácil medir se está funcionando ou não, porque você não tem um monte de coisas, e o próprio usuário, o seguidor, vai sendo educado naquela programação, né? Então, como um programa de TV que a gente já falou aqui, a analogia com o Fantástico, ou uma revista, se você tem muita coisa, a pessoa não é educada a esperar aquela nova editoria, né? Aquela nova programação, porque ela não entendeu ainda o que vocês estão fazendo. Parece um monte de coisa aleatória, assim, né? Então, beleza. Então, é improvável que você consiga ter muitas editorias, porque isso vai te atrapalhar no final do dia, como a gente já vivenciou isso, né? Sim. Começou a atrapalhar, né? Porque tinha muita editoria e muita volume de conteúdo, muita ideia, e a gente não conseguia medir e executar direito, né? Última afirmação improvável. Editoria tem que ter um nome próprio, né? Ou pode ser simplesmente nessa lógica que eu expliquei, né? Editoria de notícia, editoria de dados, editoria de UGC. Acho que quanto maior a personalização, digamos assim, né? A autenticidade das coisas, quando a gente fala em comunicação, acho que é mais fácil para as pessoas lembrarem, né? Até mesmo internamente. Dentro da MLabs a gente não tem tantas editorias com nomes de fato, né? Agora a gente tem podcast, etc. Mas os nossos nomes são um pouco mais genéricos. Mas internamente, por exemplo, a gente já tem o nosso conceito ali, que a gente chama de tabelinda. Que é quando a gente cria uma tabelinha e a gente poderia, por exemplo, colocar isso. Toda vez que a gente publicasse uma dessas tabelas informativas, a gente poderia colocar, essa é a editoria tabelinda. A gente preferiu colocar pontualmente ali, né, e tratar mais como uma identificação pra galera de dentro da MLabs. Mas o teste aqui, Bárbara. Por que você já não escreve isso no próprio post, né? Chegou a sua tabelinda de dicas de ferramentas, tabelinda de dicas de alguma coisa. Vai que pega o nome. Que pega porque o às nome. vezes, se você dá um nome para editoria, você coloca o nome da editoria como parte do conteúdo para as pessoas saberem, porque na revista às vezes é assim, né? Você tem um nome ali da seção e aí fica até... Carta da leitora, né? Carta da leitora é o mais genérico de todas as revistas. Mas quando tem um nome, as pessoas acho que começam até a se comunicar melhor com a marca por conta daquele nome da editoria, né? E fica mais marcado que aquilo é uma editoria e pode ser interessante, né? Muito bem. Então chegamos aqui ao final do nosso terceiro episódio. Calma aí, gente. Estamos chegando lá ainda. Nossa, nem faz tanto tempo assim, já tô esquecendo os episódios. Estamos chegando ao fim, mas antes do final eu quero trazer aqui um insight, Bárbara. Um insight aqui pra galera, que tá escutando a gente, falou, eu preciso fazer isso aqui já.
Trabalhe com editorias para organizar o seu conteúdo de acordo ali com as etapas da jornada do cliente. E não se assuste. Acho que se eu pudesse, na verdade, é uma dica bem prática e tática, né? Se você tem dúvidas de como escolher essas editorias, desenha ali a jornada do cliente, né? Descoberta, consideração, conversão, experiência própria e compartilhada. E pense pelo menos em duas, mínimo 2 e no máximo 3 editorias, como se fosse de fato uma revista que você gostaria de falar e ensinar para os seus seguidores. E aí, a partir disso, você amadurece e pensa. E aí, toda vez que você estiver ali um pouco inseguro, sem saber qual decisão tomar, se você muda ou não muda, faz algum teste ou não, revisita ali, que você com certeza vai conseguir. Esse foi um insight, então, muito importante, porque a maioria não se baseia na jornada do cliente e acha que só tem uma editoria que é venda, né? E aí não funciona. Então, gente, se você tiver um site também, marca aí @socialmlabs, faça um stories, faça algum conteúdo ou com a hashtag Papo Social Media pra gente ficar sabendo também quais foram os seus insights. Ó, já curta aí o episódio, siga a gente, dê o feedback que vocês estão achando aí do podcast, que vai ser importante aí para os nossos próximos episódios. Valeu demais, Bá. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.